Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje nossa aula é sobre técnicas de derivação. A nossa última aula foi uma introdução à derivada. Nessa introdução à derivada nós falamos um pouco sobre a equação de reta, sobre reta tangente a uma curva e que essa reta tangente ela é determinada através de derivada. Quando você deriva em um determinado ponto de uma curva, uma expressão dessa curva, você consegue encontrar a reta tangente a essa curva nesse determinado ponto, através do seu coeficiente angular. E o que foi explicado foi justamente essa definição de derivada através do limite de h tendendo a zero, da função de x mais h menos função de x dividido por h, que representa justamente a busca por encontrar um coeficiente angular da reta tangente a uma curva. Foi explicado também algumas das possibilidades de apresentação de notação de derivada. As mais comuns, f' de x, ou y', ou dy por dx, df por dx, ou d por dx. São algumas das notações que você consegue encontrar em diversos livros que tratam de derivada. Como havia comentado na aula anterior, existem outros métodos de se encontrar a derivada de uma função, não apenas através dessa definição de derivada com o uso de limite. Algumas dessas expressões, como vocês podem ter visto na aula passada, acaba que apresentam um resultado, muito prolongado, um cálculo matemático muito prolongado, muitas vezes com produtos notáveis bastante expressivos. E com algumas regras de derivação, a gente consegue facilitar muito essa obtenção da derivada. Então, foi criada algumas regras para facilitar esse processo, e a gente vai utilizar essas regras até mesmo nos exercícios da aula passada e em outros exercícios, para que vocês consigam entender e assimilar bem essas técnicas, essas regras de derivação. Então, vamos aqui a algumas dessas regras. A primeira, a derivada de uma função constante. Então, toda vez que eu tiver uma função constante, a derivada ela é zero. Exemplo, se eu tiver aqui y igual a 5, certo? Se eu tiver uma função constante, ou seja, que não tem uma variável x, a derivada dessa função que é constante é zero, certo? Então, a derivada dessa função é zero. Outra regra que a gente precisa entender e decorar principalmente é a derivada de uma função identidade. O que é uma função identidade? O próprio x, Então, se eu tenho y igual a x ou f de x igual a x, a derivada dessa função identidade ela é 1. Então, a derivada de x é 1. Então, é mais uma regra que precisa ser decorada para que a gente possa facilitar os nossos cálculos. Uma outra regra, que é a nossa terceira regra, ela também acaba explicando essa segunda regra da função identidade, que é a derivada de potências. Toda vez que eu tiver x elevado a um determinado número, a derivada é eu descer esse número multiplicando por x e reduzir uma unidade desse expoente. Vou dar exemplo. Se eu tiver isso aqui, y é igual a x ao cubo. O que a gente vai fazer? A derivada dessa função é eu descer esse 3, que é o meu n, descer ele e multiplicar pelo x elevado a um número a menos no meu expoente. Então, eu tenho aqui que y' seria 3x². Vamos tentar entender por que eu comentei que essa terceira regra funciona na segunda também. Se eu tiver y é igual a x, x sozinho é como se fosse x elevado a 1, Então, seguindo essa regra da potência,
esse 1 eu ia descer multiplicando 1 vezes, e o x elevaria a 1 menos 1. Então, eu teria 1 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1, né? Então, 1 vezes 1, 1. E aí prova que a derivada de uma função identidade, né, de x, ele é realmente 1. Certo? Então, é bem simples essa técnica. Tem que decorar, obviamente. Olha lá, se eu tiver f de x igual a x à quinta. Lembra que na última aula teve um exercício com x à quinta, que precisou fazer aqui, ao longo do processo, um produto notável de x mais h elevado a 5, que era muito complicado. Sendo que o resultado da derivada é simplesmente descer o 5 e multiplicar por x elevado a 5 menos 1. Ou seja, 5x à quarta é a solução da função x à quinta. Vamos para a quarta regra de derivação. A quarta regra de derivação é a multiplicação por constante. Se eu tiver uma constante multiplicada por uma função que existe variável, o que vai acontecer? A função eu posso até tirar a constante, quer dizer, eu posso até tirar da função e fazer a derivada sem ela. Por exemplo, se eu tiver y igual a 5x à quarta, eu poderia fazer o seguinte: a derivada da função seria 5 vezes a derivada de x à quarta. Então, quer dizer, eu tenho uma derivada de uma potência aqui, que seria 4x ao cubo, seguindo a nossa regra anterior, que a gente acabou de discutir, e o 5 multiplicaria essa resposta no final. Então, eu teria 5 vezes 4x ao cubo, 20x ao cubo de resposta para essa derivada. Então, eu percebo que quando eu tenho uma constante multiplicando por uma parcela da minha função, essa constante ela não vai influenciar, ela vai só se repetir, ela vai multiplicar pela derivada da função variável ali, o que é bem óbvio, né? Tanto é que eu poderia já fazer até direto, 5 vezes 4x ao cubo, né? Como eu posso tirar o 5 antes de separar as funções. É importante saber dessa condição, porque tem alguns casos que a gente vai precisar tirar o dado para que o que sobrar ali dentro seja mais fácil de ser transformado em alguma outra coisa, ser fatorado, transformar em um produto notável, como a gente fazia isso lá em limite. Derivada da soma. Então, se eu tenho a derivada de dois dados se soma, é a derivada de uma mais a derivada de outra. Vou dar aquele exemplo que a gente fez na aula passada. Tinha lá, por exemplo, 3x ao cubo mais 2x quadrado. Aqui já mistura muita coisa, ó. Mistura potência, mistura uma constante multiplicada por potência e mistura a soma de duas. Então, quando se tem duas parcelas de uma função se somando, você pode derivar uma, derivar a outra e continuar somando elas. Então, eu poderia fazer um número constante vezes a derivada de x ao cubo, e depois eu poderia somar com o número constante vezes a derivada da outra potência ali. Então, no final das contas, eu teria 3 vezes 3x quadrado, que é a regra da potência, mais 2 vezes 2x elevado a 1, né? Ou 2x simplesmente, que é a regra da potência. Então, eu teria no final 9x ao quadrado mais 4x de resposta. Que é bem óbvio, né? Que a derivada da soma é a derivada de uma mais a derivada da outra, sem nenhuma complicação. E a derivada do produto, né? A derivada do produto, que já é diferente. A derivada do produto é algo importante a se entender aqui.
A derivada do produto não é a derivada de uma vezes a derivada de outra apenas. Não. É mais complicado um pouco que isso. Então, se eu tiver ali y é igual a x ao quadrado vezes vezes 5x ao cubo. Então, se eu tenho uma multiplicação assim, eu teria que fazer o quê? Conservar a primeira multiplicado pela derivada da segunda. Conservar a segunda e multiplicar pela derivada da primeira. Vamos testar? Essa é a primeira, é o U, essa é a segunda, o V. Então, eu pego a primeira conservada e tiro a derivada da segunda. E somo com a segunda conservada como ela é, vezes a derivada da primeira. A derivada da primeira. Vamos ver o que vai dar isso? X ao quadrado se repete. Derivada de 5x ao cubo é aquela regrinha, né? 5 vezes o 3 desce e o expoente fica 3 menos 1, 2. Mais, aqui conserva o 5x ao cubo e multiplica por o 2 vai descer quando tira a derivada e x vai dar 2 menos 1. Então, no final das contas, eu vou ter aqui 15x à quarta mais 2 vezes 5, 10, x à quarta. Somando os dois, eu vou ter 25x à quarta de resposta. Então, em alguns casos, eu vou precisar fazer separado assim. Nesse caso, que eu dei como exemplo, obviamente teria solução mais fácil, sem usar essa derivada do produto. Mas em algumas situações, eu vou precisar fazer a derivada do produto, porque eu preciso, de alguma forma, usar talvez um produto notável, uma faturação. Vocês vão entender em alguns casos que a gente não vai ter outra saída a não ser utilizar essa regra do produto, que é a primeira vezes a derivada segunda, mais a segunda vezes a derivada primeira. Por que eu falei que tinha como a gente solucionar de outra forma? Eu poderia, nesse caso, multiplicar um pelo outro. 5 vezes 1, 5, x quadrado vezes x ao cubo, x à quinta. E aí sim, derivar 5x à quinta. Vamos ver se dá a mesma resposta? Até para provar se essa regra de derivação do produto funciona. Eu tenho 5 vezes, o 5 ia descer e o x seria 5 menos 1. Aí eu teria 25x à quarta. Olha se não dá a mesma resposta. Então, ele fragmentado aqui em duas parcelas que se multiplicam, eu obtive a mesma resposta de quando eu tenho a união entre elas antes de derivar. Isso prova que essa regra de derivação funciona. Vamos para outra regra de derivação. É a regra do quociente, que é importantíssimo. Em algumas situações a gente não vai ter como escapar dessa regra do quociente. Então, se eu tiver uma função de x que tenha, por exemplo, x ao cubo, vou até facilitar a vida, vou fazer uma menorzinha, até para a gente poder cortar, 3x ao cubo sobre 6x ao cubo sobre 2x, pronto. Obviamente, teria como eu dividir isso antes e virar 3x quadrado, não é? Por isso que eu estou usando esse exemplo, que a gente vai provar que dá certo, porque eu vou fazer a derivada de 3x quadrado, vou fazer a derivada de 6x ao cubo sobre 2x, e os dois têm que dar, obviamente, a mesma resposta. Então, se eu for seguir a regra da derivação, para quociente, o que vai acontecer? Eu vou pegar o denominador, como ele é, e multiplicar pela derivada do numerador, e depois eu vou pegar o numerador, que é o U, né? E vou multiplicar pela derivada do V, derivada do denominador. E vou dividir pelo denominador ao quadrado. Certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos seguir essa regra à risca. Então, eu vou começar por repetir o denominador, 2x, e multiplicar
pela derivada do de cima, 6x ao cubo. E vou subtrair agora do de cima, 6x ao cubo, que multiplica a derivada do de baixo, a derivada de 2x. E vou dividir tudo pelo quadrado do denominador. 2x elevado ao quadrado vai dar 4x quadrado. Vamos ver o que eu vou obter de respostas aqui. Ó. F de x é igual. F' de x. O que eu vou ter aqui agora? 2x vezes. Qual que é a derivada de 6x ao cubo? Eu vou pegar o 3 e vou descer. 3 vezes 6, 18. E vou diminuir 1 no expoente. Então vai cair para 2. Menos 6x ao cubo vezes o 1 que está aqui no expoente vai descer multiplicando pelo 2. E o x vai ficar, x vai dar 1 menos 1. Ou seja, x vai dar 0, né? Então vai sumir. É aquela ideia, né? Aquela regra da função identidade. Derivada de x é 1 vezes uma constante 2, dá 2. Tudo é nossa regra. Dividido por 4x quadrado. Quanto vai dar isso aqui agora? Ó? O primeiro, 2 vezes 18, dá 36. X vezes x quadrado vai dar x ao cubo. Menos. O próximo aqui agora é 2 vezes 6, 12. X ao cubo também. Dividido por 4x ao quadrado. 36 menos 12 vai dar 24x ao cubo, dividido por 4x quadrado. 24 dividido por 4 dá 6. X quadrado, x cubo dividido por x quadrado, x. Então, essa seria a nossa resposta final, usando a derivada do quociente, seguindo toda essa regrinha. Mas desde o início, o que a gente tinha combinado? Que essa função 6x ao cubo sobre 2x, simplificando, daria só 3x quadrado. Seguindo a nossa regra, é 3 vezes o 2 vai descer e o x vai ser 2 menos 1. Então, eu tenho 6 vezes x. Note que é a mesma resposta. Aí você pode pensar, por que eu vou usar, então, essa regra do quociente, que ficou gigante, se eu poderia ter simplificado a minha função? Pelo simples fato de que nem sempre você vai conseguir simplificar a sua função. Esse que é o negócio. Vou dar um exemplo que não teria como simplificar. E aí vai ficar bem claro para vocês. Ó. Y é igual a 2x mais 5 dividido por 3x menos 2. Que é justamente o exercício R da nossa lista. Não tem como simplificar antes e ficar com um valor menor. Não tem como. Como eu divido 2x mais 5 por 3x menos 2? Uma coisa é se eu tivesse só isso aqui, ó. Que aí daria 2/3 da resposta. A simplificação. Mas quando eu tenho essa parcela somando e essa parcela subtraindo, já não há mais formas de simplificar. Então, eu sou obrigado a fazer, através da derivada do quociente, esse sendo o meu U, esse sendo o meu V, seguindo essa regra. Do V vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. E aí eu chegarei no meu resultado. Então, vão ter casos que eu preciso usar essas regras e essas regras vão me auxiliar, até porque é muito mais complexo fazer pela definição, que é o que a gente fez semana anterior, né, na última aula, do que utilizar as regras de derivação. Além daquelas regras de derivação mencionadas, tem as regras para funções trigonométricas, né? Ou seja, derivada de seno, também tudo precisa ser decorado. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Derivada de cossecante é menos cotangente vezes cossecante. E derivada de secante é tangente vezes secante.
Todos eles podem ser encontrados utilizando a definição de derivada, né? Se eu fizer um limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h, sendo que a função é cosseno de x, e usando todas as propriedades trigonométricas, eu vou conseguir chegar no menos seno de resposta. Ou se a minha função for seno, e fizer todos os meus cálculos, eu vou chegar no cosseno como resposta. Se eu não me engano, temos alguns exercícios assim, só para provar. Acho que da aula passada ou dessa aula aqui mesmo. Então, aqui são algumas dessas regras que a gente vai precisar decorar. A regra da cadeia vai ser na próxima aula. Ela está aqui na sequência, só uma forma apresentativa, mas eu vou pular para a nossa próxima aula, a gente trabalhar com ela. Aí na nossa lista temos o quê? Resolver toda a questão 6 da lista anterior através das técnicas de derivação, ou seja, tudo que foi feito naquela aula anterior, que foi utilizado o limite, né, de h tendendo a zero, para descobrir as derivadas, a gente vai refazer aqui agora usando as técnicas, ou seja, uma forma muito mais rápida e prática de chegar no resultado. Então vamos fazer essas regras. Primeiro, f de x é igual a 2x. Se a gente for seguir a regra, aí eu vou fazer a derivada aqui dessa função. O que eu vou ter? Eu tenho uma constante que multiplica uma função. Lembra que a regra é continuar com a constante e tirar a derivada da função. E essa função, por que pareça, é uma função identidade, né? E aí uma função identidade tem como resposta 1. Então, no final das contas, eu tenho a constante 2, que multiplica pela derivada de x, que é 1. Então, eu tenho a resposta 2 no final. Isso recordando cada um daquelas regras ali de derivação. Mas é claro que você já acostumando, você consegue fazer de uma forma mais rápida, nem lembra muito da questão da regra da constante. Você simplesmente, como é a multiplicação, você vem 2, né, vezes o x elevado a 1 menos 1, esse 1 desceu multiplicando. Então, no final, eu tenho 2 vezes x elevado a zero, né? Então, eu tenho realmente o 2 como resposta. E esse a gente fez na última aula e demorou um pouquinho mais, porque usava limite, era muito maior. Vamos entender esse próximo. A derivada dessa função aqui, ela é o 5, repete, é uma constante. O 2 que está no expoente vai descer multiplicando e o x vai ter 2 menos 1. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 5, 10. X elevado a 2 menos 1, x elevado a 1. Então, a resposta é 10x. O próximo, vou até mudar um pouco as notações para vocês se acostumarem, né? F' de x é a mesma coisa de d sobre dx. Esse agora foi aquele que eu fiz produto notável, que tinha dado um assim, x mais h elevado ao cubo menos x mais h elevado ao quadrado menos x ao cubo mais x quadrado por h. Lembra? No limite. E aí teve que fazer o produto notável desse, cortar um monte de coisa até chegar no resultado, que não foi tão rápido assim. Agora nesse outro aqui, seguindo a nossa regra, é o que? O 3 é um expoente, ele desce multiplicando. E o expoente subtrai uma unidade. Menos. Esse 2 é o expoente, ele desce multiplicando. E aqui em cima eu tenho 2 menos uma unidade. Então o resultado final, que é o mesmo da aula passada, deu 3x² menos 2x. Muito mais rápido, né? A próxima aqui, que também é da aula passada, eu tenho agora, vou representar assim, y' é igual a, como é soma, lembra? Soma, a regrinha é derivada de uma mais derivada de outro mais derivada de outro. Então, sem nenhuma complicação.
Vou pegar esse expoente DC multiplicando e vou subtrair 1 dele. A derivada de uma função identidade é 1, até porque esse 1 desce multiplicando e aqui subtrai 1, então fica 1 vezes x vai dar 0, que dá realmente 1. E qual que é a derivada de um dado constante, que foi a primeira das nossas regrinhas ali, ó. Derivada de uma constante, ela é 0, então não precisa nem anotar se não quiser. Então, no final das contas, eu vou ter 2x mais 1 de resposta final para essa derivada. A 6, voltando aqui, lembra que na última aula eu até comentei que estava errado aqui, ó. É t. E até comentei que ia dar aí um produto notável à quinta. Mostrei o exemplo de um produto notável à quinta, que não era nada fácil. Mas agora vai ser tranquilo, né? F' de t, ela é igual a 5 vezes. Esse 3 vai descer multiplicando. E o t vai ter uma casa a menos no expoente. Menos 3 vezes. O 5 vai descer multiplicando. E o t vai ter 5 menos 1. Então, a derivada em função de t vai ser 15t ao quadrado menos 15t à quarta. Compare essa resposta com a da semana passada e você verá que esse é o gabarito da resposta. Até caso vocês tenham tido dúvidas naquele exercício, esse aqui é o gabarito, essa é a resposta final que deve ser encontrada. Próximo aqui, ó. Esse próximo eu tenho uma fração, né? Eu tenho uma divisão. Porém, essa divisão é por uma constante. Então, não tem necessidade de usar a propriedade de derivada do quociente. Por quê? Porque eu poderia simplesmente falar o seguinte, ó. F de x é igual a, por exemplo, 4 dividido por 3, 1,333, x ao cubo menos 4. Tá vendo que não tem um denominador? É apenas uma proporção de número, 4 terços, que vale 1,333. Então, eu posso utilizar o 4 terços como uma constante. Essa é uma constante. Se eu tivesse x na parte de baixo, aí sim, eu teria duas funções. Mas aqui eu não tenho uma função dividida por outra função. Eu tenho um valor constante, que é fracionário, multiplicando por x ao cubo menos 4. Então, eu não tenho um denominador. Embora poderia fazer com a regra, mas eu estou sugerindo uma simplificação, não precisar utilizar uma regra quando não tem necessidade de utilizá-la. Então, se a gente fizer a derivada olhando dessa forma, eu vou ter uma constante, 4 terços, que multiplica. O 3 vai descer multiplicando um expoente com uma unidade a menos. E derivada de uma constante é 0. Então, no final, eu vou ter 4 vezes 3 dividido por 3. Então, 2 dividido por 3 volta a ser 4, né? Você pode cortar um 3 com 3. E fica x ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta final. Simples assim. Já que é uma fração constante e não variável em função de x. Agora, quando a gente tem um expoente negativo, que isso aqui é exatamente a mesma coisa de eu apresentar o exercício assim, ó. Tá vendo? Que o sinal negativo no expoente quer dizer que é invertido, né? Se ele está no numerador, ele deveria estar no denominador ou vice-versa. Então, você está fazendo uma função de 1 sobre x quadrado. Poderia usar a regra do quociente? Poderia. Vamos até fazer a regra do quociente para ver o que dá de resposta? Vamos. Só para provar que não teria essa necessidade, dá para simplificar de uma outra forma. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o U e tenho aqui o V, certo? Tem o U e o V. E como é que é a nossa regra lá mesmo? Derivada de um vezes o outro, menos a derivada do outro vezes o 1. E dividido pelo denominador ao quadrado. Cadê nossa regrinha? Aqui, ó. Olha lá.
é 1 vezes a derivada do outro, menos o outro vezes a derivada do 1, dividido pelo denominador ao quadrado, ok? Então, vamos lançar ela lá usando essa regra. Então, vamos lá. Derivada é igual. O denominador é x², é o nosso v, vezes a derivada de 1, que é o nosso numerador, menos o numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador x², dividido por x² ao quadrado. Já vou até colocar x². Derivada de um número constante, derivada de 1, não é zero? Derivada de um número constante é zero. Então, x² vezes zero aqui, ó, vai dar zero, né? Zero vezes qualquer número dá zero. Então, no final das contas, a minha resposta final seria o quê? Zero menos derivada de x², repete 1 aqui, né? Derivada de x² é 2 vezes x, 2 menos 1. Né? Desce o 2 e subtrai 1 do 2 no expoente. E vou dividir por x². O que eu vou ter de resposta aqui? Menos 2x sobre x². Posso cortar um x com um dos x? Vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Não é isso? Menos 2 sobre x ao cubo. Isso utilizando a regra da cadeia. Mas vamos voltar, vou até apagar aqui, e vou fazer como o exercício me apresentou. Ele não me apresentou o valor no denominador, ele apresentou o expoente negativo. Aí, apresentando o expoente negativo, eu poderia continuar com aquela mesma regra do expoente. Qual que é a mesma regra do expoente? O menos 2 desce multiplicando e eu vou subtrair 1 dele, menos 2 menos 1. Então, o que vai acontecer? Menos 2 vezes x elevado a menos 3. Essa é a resposta final. E olha para essa resposta e compara se são iguais. Vamos fazer só mais uma mudancinha para perceber. Menos 2, qualquer número elevado a negativo, ele é invertido, né? Tanto é que foi por isso que a gente trabalhou com ele invertido aqui. Então, se eu quiser deixar positivo, eu vou pegar o x, inverter e vou trocar o sinal. Olha, se não é exatamente a mesma resposta, são iguais. Então, eu posso usar a regra do quociente? Posso usar o exponencial mesmo se for elevação negativa? Também posso. Os dois funcionam. Tá claro? Então, fica a escolha de vocês. Vou reduzir mais um pouco, deixar no cantinho aqui. Os dois são respostas válidas e métodos válidos para a obtenção dessa resposta. Esse aqui já mostra o que a gente acabou de fazer, né? Esse é a mesma coisa de 1 sobre x ao cubo. Se quisesse usar a regra do quociente, eu chegaria na resposta, como também posso simplesmente descer o menos 3 multiplicando e subtrair mais 1 desse expoente. Então, fica menos 3 vezes x a menos 4, que é uma resposta, mas se quiser apresentá-la dessa forma, é exatamente a mesma coisa. Ok? Continuando então, mais um exemplo. A derivada dessa função ela é igual a 5 vezes o 3 vai descer e vou subtrair 1 do expoente. Eu vou começar a fazer um pouco mais rápido. Menos 2, o x vai virar 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, essa resposta é 15x² menos 2. Sempre lembra, quando o x está sozinho aqui, elevado a 1, ele é uma função de identidade, né? Ele se transforma em 1, então 2 vezes 1, que é a ideia de ser 1 menos 1, x elevado a 0. Próximo, a derivada é desce o 2 vezes x elevado a 2 menos 1, menos, aqui é uma função de identidade, então a resposta é 1, e derivada de uma constante é 0, então já está pronto.
Esse próximo aqui, desce o 2, 2 vezes 5 vai dar 10, x elevado a dar 1, mais 1, que é a nossa função de identidade. Então, também está pronto. Esse é a mesma coisa, desce o 2, multiplica por x, mais 8 vezes 1, né? Função de identidade de novo. Esse próximo, eu tenho menos, e o 2 vai descer multiplicando, então vai ficar menos 2 vezes x, mais 1, que é uma função de identidade. O próximo, o 2 vai descer multiplicando, então vai ficar 4x mais 2. Então, note que são todas expressões bem simples aqui, justamente para que vocês pratiquem. Então, esses dois continuam no mesmo formato. Já esses dois últimos, eu tenho uma divisão, né? Uma divisão. Vou mostrar utilizando a regra do quociente e depois vou te dar uma dica que vocês poderiam dar uma simplificada sem usar a regra do quociente. Então, tentem sempre pensar nisso, que às vezes vocês conseguem organizar uma forma melhor e chegar ao resultado mais rápido. Então, pela quociente, o que a gente vai ter, né? O denominador, que multiplica a derivada do numerador, né? Menos o numerador, que multiplica a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Essa é a nossa regra quociente. Então, eu tenho x vezes a derivada desses dados aqui dentro, vai dar o quê? 3x quadrado, e o 7 vai zerar, né? Porque é uma constante. Menos x ao cubo mais 7, que multiplica a derivada de x. É uma função de identidade, a derivada de x é 1. Dividido por x ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? 3x ao cubo, quando eu multiplicar isso por esse, menos x ao cubo, menos 7, dividido por x ao quadrado. Então, o resultado final, 3 menos 1, 2x ao cubo, menos 7, dividido por x ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. Agora, a dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: tem como vocês tentarem simplificar essa função? Tem. Se eu dividir cada um por x, né? Cada um por x isoladamente, eu teria aqui x ao cubo sobre x mais 7 sobre x. X ao cubo dividido por x, pode cortar 1 com 1, sobra quantos ainda? Sobram 2. Mais 7 dividido por x. Quando eu tenho um número na parte de baixo, né, x vai dar 1, se eu quiser inverter ele para cima trocando sinal, não é a mesma coisa? É o que a gente discutiu agora há pouco. Ó, esses são todos os mesmos exemplos. Então, se eu tenho, por exemplo, um 7 aqui, eu posso continuar com 7 aqui. Se eu tenho um 7 no numerador, posso continuar com 7 aqui. Então, 7 sobre x também é escrito como 7 vezes x elevado a menos 1. Então, até o momento, o meu exercício é o mesmo. Esse aqui é igual a esse aqui. Idênticos. Então, se eu quisesse derivar essa expressão usando nossas regras que a gente sabe, que é descer o 2, multiplicar por x elevado a 1, né? Mais 7 vezes o x, 7 vezes, o que é que eu pego com menos 1? Desço multiplicando, menos 1, e o x vai ficar menos 1, menos 1, certo? Então, o que eu vou ter agora? 2x menos 7x a menos 2. Essa seria a resposta. Será que as duas respostas são iguais? Vamos tentar ajeitar. Vou ajeitar mais um pouco. 2x menos 7 sobre x quadrado, para tirar um negativo. Se eu usar
o x ao quadrado como mínimo aqui, x ao quadrado dividido por 1, x quadrado, vezes 2x, 2x ao cubo. X quadrado dividido por x quadrado, 1 vezes 7, menos 7. Exatamente a mesma coisa. Então, temos as duas respostas exatamente iguais. Então, tem mais de um caminho a se seguir. Sempre tem. Então, quanto mais fizer exercício, mais souber de algumas artimanhas de matemática básica, mais fácil vocês vão chegar no resultado. Esse aqui já não tem como simplificar, que foi exatamente o exemplo que eu dei há pouco, para mostrar que em alguns casos não há simplificação. Então, realmente eu tenho que usar aquela regra do quociente. Então, realmente pegar o denominador e multiplicar pela derivada do numerador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. E aí toma cuidado que tem que colocar um parênteses, né? Porque o denominador é uma parcela, são dois dados se subtraindo. Então os dois elevado ao quadrado, né? Dentro, para gerar um produto notável. Então aqui agora, o que eu tenho? Ó? 3x menos 2 que multiplica. Qual a derivada de 2x mais 5? 2, né? Porque 2 vezes uma função identidade, 2 vezes 1. E uma constante é 0. Menos 2x mais 5, que multiplica a derivada de 3x menos 2, vai ser 3, né? Que também é a função identidade. Dividido por 3x menos 2 ao quadrado. Então, no final das contas, eu vou ter aqui, ó, fazendo a multiplicação aqui, distributiva, 6x menos 4. E agora fazer essa aqui, ó, também com jogo de sinal, menos 6x menos 15, dividido por 3x menos 2 ao quadrado. Então, eu corto esse com esse. Vai sobrar menos 19 dividido por 3x menos 2 ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Resposta final de uma função que é necessária a regra do quociente. Aqui temos mais alguns exemplos que também vão utilizar a regra do quociente. Né? Tem essas duas, mais essas duas, que eu vou pular elas, porque são regras do quociente, então vocês conseguem, né, praticar. Eu já fiz os exemplos ali, depois a gente discute isso em outra aula. E quero começar a fazer essas com trigonometria, só para a gente encerrar nossa aula de hoje. Essa de trigonometria, o que a gente vai ter, né? Derivada é igual. Eu tenho a primeira parcela que não é trigonométrica. Essa primeira parcela, simplesmente a gente vai agir como está acostumado. É menos 10 vezes 1, né? Porque é só x, é uma função identidade. Agora, essa segunda parcela é trigonométrica. Eu tenho 3 vezes o cosseno. 3 é uma constante que sempre multiplica. Agora, qual que é a derivada do cosseno? Na nossa regra lá, que eu passei para vocês, a derivada do cosseno é seno. Então, simplesmente faz a troca. Então, com isso, já temos o resultado final. Menos 10 mais 3 vezes seno. Vamos tentar mais um aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui já dá. Dá pra gente fazer essa aqui. Eu não queria fazer regra do quociente de novo, mas vamos fazer, que eu acho que os próximos exercícios todos são com regra do quociente junto. Então, fazendo esse exemplo aqui, o que a gente tem? Ó? A derivada é
A gente tem U aqui em cima e tem V aqui embaixo. Vamos ter que seguir tanto a regra do quociente como saber as derivadas das funções trigonométricas, certo? Então, começa multiplicando o V, né, que é 1 mais cotangente de x pela derivada de cotangente de x. Essa é a nossa regra do quociente, né? Menos, agora é o numerador, vezes a derivada do denominador. 1 mais cotangente de x. Tudo isso dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a substituição. 1 mais cotangente a gente só repete. E agora vamos calcular as derivadas. Qual a derivada de cotangente? Se vocês voltarem lá na listinha, derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, não vou voltar lá, não. Depois você só olha, mas é menos cossecante ao quadrado de x. Pronto. Essa é a derivada de cotangentes. Depois vocês decorem isso. Aí, menos cotangente de x, que multiplica agora a derivada de 1 mais cotangente. Derivada de 1 é 0, né? E a derivada de cotangente a gente acabou de fazer. É menos cossecante ao quadrado. Dividido por 1 mais cotangente de x ao quadrado. Então, seguindo aqui agora, derivada já foi. Agora é só organização matemática. Só organização matemática. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Opa. Distributiva, então eu tenho 1 vezes menos cossecante, eu vou ter menos cossecante ao quadrado de x. Menos cotangente vezes cossecante, exatamente isso. Cotangente cossecante ao quadrado. Pronto, só fiz a distributiva, só multipliquei um pelo outro. Agora, esse vezes 0 dá 0, e esse com esse, menos com menos fica mais cotangente cossecante ao quadrado de x. Dividido por 1 mais cotangente de x ao quadrado. Esses dois, ó, um é menos cotangente cossecante ao quadrado e o outro é mais cotangente cossecante ao quadrado. Um menos o outro, zero, né? Então, vai sobrar só menos cossecante ao quadrado de x sobre 1 mais cotangente de x elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta final. Escolher só mais um para a gente finalizar. Escolher uma aqui. Esse aqui é legal, ó. O H. Por quê? Porque esse aqui, o que é seno sobre cosseno? Lá na trigonometria, seno sobre cosseno é tangente. Ou seja, se eu quisesse só dar a resposta rápido, eu quero a derivada de tangente. A derivada de tangente, olhando lá na nossa regra, é secante ao quadrado. Essa é a derivada de cotangente, ou derivada de tangente. Lá na nossa regra tem ele para decorar. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Mas eu quero provar fazendo o cálculo de seno sobre cosseno com a regra do quociente. Então, vamos provar para finalizar aqui, ó. A derivada é igual, eu tenho U e tenho V. Começa com o V, né, do denominador, vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Cosseno de x vezes derivada de seno é cosseno, na nossa regra, menos seno vezes derivada de cosseno é menos seno,
dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora vamos fazer nossa análise trigonométrica. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos com menos fica mais, seno vezes seno, seno ao quadrado. Poderia terminar por aí? Até que poderia, mas esse não é o resultado simplificado. Vocês já sabem que a resposta tem que dar secante ao quadrado. E aí eu tenho que lembrar na trigonometria que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é sempre 1. Essa é a regra mais importante da trigonometria. Tem que relembrar isso aí lá nas aulas de matemática. Então, eu posso trocar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado por 1. Com isso, o resultado final seria esse. Só que a gente sabe, para simplificar, que cosseno é 1 sobre secante, enquanto que o seno é 1 sobre cossecante. Então, 1 sobre secante é o cosseno. Se eu inverter aqui, eu tenho que uma secante é 1 sobre cosseno. E eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, então é como se eu tivesse o quê? 1 sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. É ao quadrado. Ao quadrado a gente tem isso, né? Ou seja, 1 sobre cosseno é secante, vezes 1 sobre cosseno é secante de novo. Então, a gente tem secante ao quadrado de x como uma resposta, que é exatamente o que já se sabe, tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, eu coloquei esses aqui mais para a gente provar mesmo. Olha lá, esse aqui 1 sobre cosseno é justamente secante. Então, eu quero provar quanto que é a derivada da secante, que lá na regrinha é tangente vezes secante. Vocês vão provar fazendo a regra do quociente. Esse aqui, 1 sobre seno, é o cossecante. Então, vocês vão provar que a derivada de um cossecante é menos cotangente cossecante. Ok? Esse cosseno sobre seno é o cotangente. Então, vocês vão provar qual que é a derivada de cotangente, que normalmente é menos cossecante ao quadrado. E esse aqui é um exemplo normal de quociente. Então, a gente tem vários exercícios de quociente, porque essa é a regra mais difícil de todas elas lá. As outras são simples. Então, é para treinar mesmo a regra do quociente. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula.